Olá, que Deus abençoe você e sua família. Hoje iremos meditar o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dá-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aqui vemos o milagre de Jesus. A multiplicação, né? Que eram 5 pães e 2 peixes. E aí Jesus pronunciou a bênção. E já sabemos da história que deu pães para a multidão, peixes e ainda sobrou. Mas o que chama a atenção no Evangelho de Mateus é que Jesus nos mostra que para ouvirmos a voz de Deus, precisamos ficar em silêncio. Precisamos sair dos barulhos do mundo para poder escutar a voz de Deus. Olha só o começo. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Quando Jesus soube da morte de João Batista, Jesus ele vai para um lugar deserto. Vai ficar sozinho, pensando talvez em João, um discípulo bom, um homem bom que não fez nada de mal a ninguém, foi morto por pregar a verdade. Foi morto por falar a verdade. E Jesus ficou sozinho, rezando, em silêncio. Assim também temos que ser nós. Não tem como eu escutar a voz de Deus nos barulhos do mundo. Não tem como. Eu tenho que ficar em um lugar deserto. Esse lugar deserto pode ser o seu quarto. Você fecha a porta, entra dentro do teu quarto, fecha a porta e ora. Temos sempre que estar junto com Deus. Para Deus dizer o que é que Ele quer de nós. O que é que Ele quer que nós façamos. Porque se a gente não estiver com Deus, a gente cai. A gente precisa de Deus. E nos barulhos do mundo, a gente não escuta Deus. Que nós façamos como Jesus.
ficar em um lugar deserto para podermos nos comunicar com Deus e com nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.